Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos continuar nossa reflexão da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, 21º encontro. Estamos trabalhando 1 Coríntios, capítulo 9, do versículo 15 ao versículo 27. Então vamos fazer a nossa leitura, 1 Coríntios, capítulo 9, do versículo 15 a 27. Diz São Paulo: contudo, não tirei vantagem dos meus direitos. E agora não estou escrevendo para reclamar coisa alguma. Antes, morrer que... Não. Ninguém me tirará esse título de glória. Anunciar o Evangelho não é título de glória para mim. Pelo contrário, é uma necessidade que me foi imposta. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Se eu o anunciasse de própria iniciativa, teria direito a um salário. No entanto, já que o faço por obrigação, desempenho o cargo que me foi confiado, qual é então meu salário? É que pregando o Evangelho, eu prego gratuitamente, sem usar dos direitos que a pregação do Evangelho me confere. Embora eu seja livre em relação a todos, tornei-me o servo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Com judeus, comportei-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Com os que estão sujeitos à lei, comportei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu não esteja sujeito à lei, a fim de ganhar aqueles que estão sujeitos à lei. Com aqueles que vivem sem a lei, comportei-me como se vivesse sem a lei, embora eu não viva sem a lei de Deus. Pois estou sob a lei de Cristo, para ganhar aqueles que vivem sem a lei. Com os fracos tornei-me fraco, a fim de ganhar os fracos. Tornei-me tudo para todos, a fim de salvar alguns a qualquer custo. Tudo isso eu faço por causa do Evangelho, para me tornar participante dele. Vocês não sabem que no estádio todos os atletas correm, mas só um ganha o prêmio? Portanto, corram para conseguir o prêmio. Os atletas se abstêm de tudo, eles para ganhar uma coroa perecível, e nós para ganharmos uma coroa imperecível. Quanto a mim, também eu corro, mas não como quem vai sem rumo. Pratico pugilato, mas não como quem luta contra o ar. Trato com dureza o meu corpo e o submeto, para não acontecer que eu proclame a mensagem aos outros, e eu mesmo venha a ser reprovado. Este é o texto que nós vamos refletir no dia de hoje. Versículo 15. Contudo, não tirei vantagem dos meus direitos. E agora não estou escrevendo para reclamar coisa alguma. Antes morrer que... Não, ninguém me tirará esse título de glória. Paulo
insistiu tanto sobre o direito de ser mantido pela comunidade de Corinto e ressalta agora que sua renúncia ao que ele tinha por direito não significa que ele estava mal intencionado. A renúncia de Paulo é uma questão pessoal, a fim de que a mensagem evangélica fosse aceita, sem atrelar dinheiro ao evangelho. Ou que a comunidade ficasse obrigada a Paulo. Paulo desobrigou a comunidade a este direito. Ele, enquanto apóstolo, tinha o direito de ser mantido pela igreja de Corinto. Continua sendo apóstolo, mesmo quando ele renuncia a seu direito, dedicando-se ainda mais à causa do Evangelho. Ele não desfrutou dos seus direitos. Ele interrompeu bruscamente a frase aqui, antes morrer que não. Não se deve ter nenhuma dúvida sobre sua determinação voluntária, renunciando a este direito do salário do apóstolo. Essa glória ninguém pode tirar de Paulo. Versículo 16. Anunciar o Evangelho não é título de glória para mim. Pelo contrário, é uma necessidade que me foi imposta. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Paulo agora nos faz saber que anunciar o Evangelho é uma necessidade. Ele se sente forçado a anunciar a mensagem cristã, uma obrigatoriedade que nasce do encontro com Jesus no caminho de Damasco. Diante de tanta misericórdia experimentada, ele não tem outro caminho. Por amor a Jesus, ele é impelido a anunciar o Evangelho. Ele não resiste a Cristo Jesus e à missão que Jesus lhe deu. É uma força externa que o arrasta, é uma graça, que o toma todo inteiro. Ele se sente raptado e não pode se conceber separado desta missão que lhe foi confiada. Essa missão que foi confiada a Paulo. Versículo 17. Se eu anunciasse de própria iniciativa, teria direito a um salário. No entanto, já que eu faço por obrigação, desempenho o cargo que me foi confiado. Paulo está livre, sem a obrigatoriedade de um trabalhador que trabalha pelo salário. Para o serviço incondicional do Evangelho, ele então se coloca totalmente livre, sem nenhuma obrigação. Então, ele não pode se gloriar de sua missão, nem pretende ter alguma recompensa. Paulo foi escolhido para essa missão. Ele não é um trabalhador que escolhe uma profissão, e por isso ele não pode exigir nenhum pagamento. Paulo apóstolo se identificou com o Evangelho. Ele é um servo fiel de Jesus Cristo. Versículo 18. Qual é então o meu salário? É que pregando o Evangelho, eu prego gratuitamente, sem usar dos direitos que a pregação do Evangelho me confere. Ninguém pode tirar de Paulo esse título de glória, que é de anunciar o Evangelho, sem fazer valer dos seus direitos. Ele não exige salário ou recompensa. Paulo quer destacar que o Evangelho, por ele anunciado, é uma força irresistível em sua vida.
Ele foi raptado pelo Evangelho. Sua vida desde então não lhe pertence mais. Versículo 19. Embora eu seja livre em relação a todos, tornei-me servo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Para Paulo, o conceito de liberdade cristã é importante. Paulo renunciou livremente o direito de salário. Aqui vemos que Paulo afirma: livre de tudo, servo de todos. Provavelmente o apóstolo tem em mente a palavra de Jesus: se alguém de vós quiser ser grande, seja vosso servidor, e aquele de vós que quiser ser o primeiro, seja o servo de todos. Marcos capítulo 10, versículo 43, 44. Só assim Paulo apóstolo estará de acordo com o Evangelho. Só assim ele espera ganhar muitos para Cristo, não atrelando seu anúncio do Evangelho a um salário. Versículo 20. Com os judeus, comportei-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Com os que estão sujeitos à lei, comportei-me como estivesse sujeito à lei, embora eu não esteja sujeito à lei, a fim de ganhar aqueles que estão sujeitos à lei. Neste versículo, Paulo cita 2 vezes o verbo ganhar. No fundo, ele cita 5 vezes nesses versículos, que significa salvar. Lembremos a parábola de Jesus, em que os servos bons ganham 5 e outro 2 talentos. Esta é a liberdade de Paulo como apóstolo. Chegando a ser escravo de todos, servidor, o objetivo é ganhar o maior número possível para Cristo, para o Evangelho. Com judeus ligados às prescrições da lei mosaica, viveu como judeu, isto é, como observante, embora não sendo, porque ele é livre. É a liberdade cristã diante do modo de vida judaico, querendo conduzir os judeus ao acolhimento do Evangelho de Cristo Jesus. Versículo 21. Com aqueles que vivem sem a lei, comportei-me como se vivesse sem lei, embora eu não viva sem a lei de Deus, pois estou sob a lei de Cristo, para ganhar aqueles que vivem sem a lei. Paulo acrescenta mais um verbo ganhar: os gentios que vivem sem a lei. Com os pagãos privados da lei, do conhecimento da lei mosaica, Paulo viveu também de maneira pagã em relação aos usos e costumes do sem lei. Mas ele esclarece: não sem a lei de Deus. Ele tem Cristo como sua lei, como norma de sua vida. O objetivo é que os gentios cheguem à salvação. Paulo quer ganhá-los para Cristo. Versículo 22. Com os fracos tornei-me fraco, a fim de ganhar os fracos. Tornei-me tudo para todos, a fim de salvar alguns a qualquer custo. Novamente, Paulo usa o termo ganhar, é o verbo. Paulo agora acrescenta os fracos em 2 sentidos. O primeiro sentido é aquele que ele fala no capítulo 8 dessa primeira carta aos Coríntios. Trata dos fiéis expostos à idolatria e paralisados de medo de recair novamente no próprio passado. Mas também indica qualquer pessoa religiosamente frágil e medrosa. Mas ele afirma: se fez fraco para todos ganhar para a causa do Evangelho. Fez-se tudo para todos com a finalidade de, a qualquer custo, salvar algum.
Versículo 23. Tudo isso eu faço por causa do Evangelho, para me tornar participante dele. Paulo afirma que tudo isso faz em razão do Evangelho. Podemos ver um resumo daquilo que ele disse nos versículos acima. Ele não mais diz para ganhar os outros, mas para que ele também tome parte do Evangelho. O apóstolo tem de cuidar da salvação dos outros, mas também de sua própria salvação. Mesmo o apóstolo pode estar tão seguro de sua salvação somente quando se dedica à salvação dos outros. Existe uma mentalidade que deve ser vista em conjunto. A eleição do apóstolo pressupõe colocar-se a serviço dos irmãos. Ele não pode se furtar à missão, que ele sente esse imperativo ético de anunciar o Evangelho. Versículo 24. Vocês não sabem que no estádio todos os atletas correm, mas só um ganha o prêmio? Portanto, corram para conseguir o prêmio. Paulo cita o exemplo dos atletas nos estádios. Na corrida, só um conquista o prêmio, mas todos se esforçam para conseguir vencer. O cristão pode conquistar o prêmio é a vida eterna, e cada um deve correr por sua própria conta. Versículo 25. Os atletas se abstêm de tudo, eles para ganhar uma coroa perecível, e nós para ganharmos uma coroa imperecível. Paulo compara os atletas que se esforçam para ganhar uma coroa de louro, que murcha e morre, enquanto os cristãos se esforçam para alcançar a coroa da imortalidade imperecível, coroa que não morre. Versículo 26. Quanto a mim, também eu corro, mas não como quem vai sem rumo. Pratico pugilato, mas não como quem luta no ar. O cristão deve ter uma disciplina, uma sese, para se exercitar. Não pode ser uma barata tonta, que muda de lá para cá, sem saber o que quer e onde quer chegar. A vida é uma luta, e na vida se deve disciplinar, exercitar. Paulo luta e corre. Corre sabendo onde quer chegar, a vida eterna, a coroa imperecível. E luta, mas não como quem luta e erra o golpe. Ele deve acertar, ele deve atingir o objetivo final. Versículo 27. Trato com dureza o meu corpo e o submeto, para não acontecer que eu proclame a mensagem aos outros e eu mesmo venha ser reprovado. Como o atleta está concentrado na corrida, como pugilista que não erra o alvo, Paulo não dá trégua às suas tendências de dominar-se, exercendo um severo controle de si mesmo e de seu corpo. Pois ele, o pregador do Evangelho, não pode deixar-se de ser excluído da salvação. A perspectiva ascética não é só um anúncio alegre do Evangelho, mas é também uma norma de vida. Paulo tem que ter um empenho pessoal em sua missão e vida e manter a fidelidade às exigências da fé para a salvação. Então, esse é o nosso comentário. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.